Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês. Sou inscrito aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe os seus comentários, aperte o sino de notificação para todos. Para o próximo vídeo, eu vou mandar a notificação para vocês. E deixe o seu joinha, que é o like, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou ler aqui uma mensagem que está escrito lá em Samuel 1, capítulo 16, o versículo 1. Então disse ao Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não venha reinar sobre Israel? Meus irmãos, e o 14. O Espírito Santo do Senhor se afastou de Saul e sobreveio um espírito mau da parte do Senhor. Meus irmãos, eu tenho 28 anos que eu faço a obra de Deus pela misericórdia de Deus. Eu já vi muitos pastores falar que Deus não tira unção e nem dom das pessoas. Meus irmãos em Cristo, aqui Saul era um homem, vocês podem ler antes, vocês podem ler o 15, a partir do versículo 10, vocês vão ver que Saul era um homem que desobedeceu a Deus e foi servir a outros deuses, né? A outros deuses. Meus irmãos em Cristo, e ali Deus rejeitou a Saul. Deus rejeitou. E o Espírito Santo do Senhor foi afastado da vida de Saul. Meus irmãos em Cristo, o prazer de Deus é ver sua igreja, a igreja somos nós, é cheio dos dons espirituais, cheio da presença dele, cheio, e para que o nome dele seja louvado e glorificado através da vida de todos nós que estamos aqui servindo a ele. Mas no momento que nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a sua palavra, desobedecemos a ele, andemos nos caminhos da prática do pecado, porque Deus ama o pecador, mas Deus aborrece a prática do pecado, e nós vivemos praticando o pecado diante dos olhos de Deus, ali, automaticamente, a presença do Espírito Santo de Deus e os dons, Deus tira de nós. Deus tira porque o corpo é habitação, moradia do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é moradia, habitação do Espírito Santo de Deus, e o nosso coração é altar de louvor e adoração a Deus, que o Espírito, Deus ele é santo, tudo de Deus é santo, e Deus não faz parceria com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece a prática do pecado que nós praticamos. Então, o Espírito Santo, ele não vai habitar, e nem os dons espirituais não vão habitar num corpo que vive na prática do pecado. Aí você pode até me perguntar: mas pastor, se eu pequei, o Espírito Santo saiu, se afastou de mim, Deus tirou os dons porque eu pequei? Se nós praticar o pecado, Deus ele espera nós se arrepender daquele pecado que nós praticamos, para que nós venha ser um instrumento nas mãos dele. Mas se nós praticamos o pecado hoje, pratica amanhã,
vive praticando, vive dia e noite praticando, sempre está praticando aquele mesmo pecado e nós não queremos se arrepender, a presença de Deus não habita mais no corpo nosso, nem os dons. Deus tira tudo, porque aqui Deus tirou de Saul, de Saul. Deus tirou. Deus tirou. Eu trabalhei 10 anos com pessoa de rua, era ex-pastor, ex-levita, ex-missionário, ex-missionária, e essas pessoas de rua, você quer saber, vem aqui no centro da cidade, aqui em São Paulo, que você vê, e vai ter uma pesquisa sobre essas pessoas que estão lá, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. E eu não minto, eu falo a verdade. Então aquelas pessoas eram a bênção nas mãos de Deus, tinha dom, era usado nas mãos do Senhor, era um instrumento nas mãos do Senhor, e hoje são o quê? Usados na mão do inimigo. Porque a própria Escritura nos fala, eu não lembro onde está o versículo, mas a nossa casa está preenchida. Tem um morador que mora na nossa casa, que é o nosso coração, que é a presença de Deus, Deus conosco, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons dele, cheio da riqueza de Deus dentro de nós, né? Nós somos ricos. Aí, quando nós começamos a praticar o pecado e afasta de Deus, nós não quer saber de Deus, nós não quer saber dos mandamentos de Deus, e nós começamos a praticar o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece a prática dos nossos pecados. Então, essa presença de Deus, para você entender melhor, essa presença de Deus vai sair de nós, e os dons também. E a nossa casa vai ficar vazia. Então, o outro morador, que é o inimigo da nossa alma, vai fazer morada e vai destruir a nossa vida, como eu falei dos pessoal morador de rua. Então, meus irmãos, eu não acredito, se tiver algum pastor aí, eu respeito a sua opinião, respeito você, respeito a sua opinião, mas eu não acredito, como eu li aqui, eu não acredito que o Espírito Santo de Deus e os dons de Deus vai habitar num corpo cheio de pecado, cheio de carnalidade. Isso não existe. Isso não existe. Eu não acredito. Se tiver algum pastor aí ouvindo esta mensagem e falar, me mostrar na Bíblia Sagrada, me mostrar, pode deixar na comunidade ou pode deixar no vídeo, eu vou estudar um pouco, pensar um pouquinho do que eu falei. Mas aqui está falando que Deus rejeitou Saul. E o Espírito Santo se afastou de Saul. E todos nós sabemos que somos servos de Deus. Todos nós sabemos que o Espírito Santo não faz parte do pecado em nossas vidas. O copo com água está meio, ele não se mistura com óleo. O nosso corpo só habita dois espíritos, ou o Espírito Santo, ou nós somos ricos da presença de Deus em nosso corpo, ou nós somos vazios de Deus e cheios do inimigo das nossas almas que tenta destruir as nossas vidas. Então, meus irmãos em Cristo, vamos ter vigilância com o que Deus nos deu, que é a presença dele, os dons dele sobre as nossas vidas, para que nós não venha ficar vazio dos dons, ficar vazio da presença do Espírito Santo de Deus, ficar vazio de Deus e nós ser um cavalinho do inimigo para tentar matar a nossa vida e destruir nossas vidas. Então, fique com esta mensagem, compartilhe este vídeo e até o próximo mensagem, em nome de Jesus. Que Deus permaneça falando nos corações de todos.